Luiz vir a público pedindo para que o Plata não fosse multado. Então o Plata tem que ser punido sim. Minimizar eu acho que é um pouco demais. Uma expulsão como a do Plata de hoje, sem querer. Que a expulsão do Plata foi sem querer. Mas tentar tapar o sol com a peneira... Tem muito menos apoio do Felipe Luiz. É um discurso muito fraco para um treinador de Flamengo. Você vai entender a treta que tá rolando no Flamengo após quebra-pau no empate contra o São Paulo. Falar sobre o Flamengo, Plata foi multado pela diretoria rubro-negra. O presidente BAP e o diretor executivo de futebol, José Boto, entenderam que a expulsão do atacante equatoriano no empate em 2-2 contra o São Paulo foi muito prejudicial ao time. Vale a lembrança de que o Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 na Vila Belmiro com autoridade, sofrendo pouco. Plata foi expulso aos 67 minutos. Diante disso, com um a menos, o Flamengo tomou um gol que pode acabar determinando o vice-campeonato brasileiro. O problema é que essa foi a terceira expulsão do Plata num período de mais ou menos 2 meses. Tinha sido expulso contra o Estudiantes, foi expulso contra o Racing e agora contra o São Paulo. O que chama atenção é que essa multa imposta ao atacante equatoriano nessa quinta-feira ocorre horas depois de Felipe Luiz vir a público pedindo para que o Plata não fosse multado. Diretoria pensando diferente do Felipe Luiz e enfraquecendo o poder do treinador. Felipe Luiz, que foi muito cobrado por torcedores do Flamengo por ter passado o pano em relação ao Plata, especialmente porque o Felipe Luiz, em outros momentos, não foi nem um pouco condescendente, como, por exemplo, em relação ao Pedro. A percepção do Felipe Luiz era de que o Pedro vinha treinando mal, com má vontade, e o Felipe Luiz expôs o atacante. Com o Plata, apesar das 3 expulsões, ele pediu que o jogador fosse entendido e não fosse multado. Vale a lembrança também de que o Wallace, outro jogador que vive causando dentro e fora de campo, sempre ganha novas chances, mas quando o assunto ou quanto a situação tem a ver com o Juninho, atacante contratado para ser o centroavante do time, a paciência do Felipe Luiz parece ser bem diferente. Pedro e Juninho têm muito menos condescendência, têm muito menos apoio do Felipe Luiz do que o Wallace e o Gonzalo. A entrada que ele deu na Arboleda foi um negócio pavoroso, né? Para que aquilo? Assim, instantes depois de virar o jogo. Então o jogador, tanto quanto irresponsável em campo. Mas o Felipe Luiz ama o Gonzalo Plata. Sabe qual é a média de finalizações do Plata por jogo? Uma por jogo. Um cara que não chuta no gol, um cara que não dá assistência. Aí ele é mau jogador? Não, mas a função dele não é exatamente, embora seja atacante, fazer os gols ou dar assistência. É um jogador muito mais de recomposição, participa muito do jogo, quando o time perde a bola ele vem para recuperar, mas ele produz muito pouco e ele é escalado como centroavante. E o Felipe Luiz minimizou na coletiva, foi uma coletiva muito ruim, muito ruim. Além da cara de velório do técnico do Flamengo, quando ele tem que manter a cabeça erguida e tentar levantar o elenco, como ele tentou depois, pelo que eu apurei, no vestiário mudar um pouco a postura, ele fica minimizando. Eu entendo que ele não vai atacar o jogador na coletiva, colocar toda a responsabilidade no jogador, mas não adianta tentar também tapar o sol com a peneira, né, como ele fez. Então acho que foi muito ruim o comportamento do jogador e do técnico também. Aliás, outra coisa que eu acho que ele foi mal, ele recuou de novo, todo jogo fica com um homem a menos, ele mete ali uma linha de 5. E talvez não fosse isso o ideal, ele poderia ter mantido pelo menos o Carrascal para reter um pouco a bola no campo de ataque e tudo mais. Então foi uma noite muito ruim do Felipe Luiz, péssima, e o Plata sem comentários. O Plata está muito queimado, né? Já está fora da final da Libertadores. Não sei se o Felipe vai insistir em escalá-lo quando voltar da suspensão. Olha só, para quê? Esse negócio assim de uma tolice tão grande. A bola no campo de ataque do Flamengo, quer dizer, a bola que está no campo de defesa de São Paulo, em disputa, né? Nem era uma jogada que o Arboleda partia com ela dominada, estava em disputa. Então, realmente, é um jogador que está muito exposto. Já teve algumas questões também. Teve uma ocasião que os médicos da Federação Equatoriana foram ao Rio de Janeiro, ele passou por uma espécie de um procedimento sem que o Flamengo soubesse. Já teve a história que o Flamengo perdeu para Fortaleza, ele apareceu na noite carioca, a torcida ficou furiosa, quer dizer, é uma falta também de entendimento, né, do momento. Aí falou que foi levar a família, vai levar a família aqui à noite. Quer dizer, o cara é um trapalhão, né, vamos falar a verdade. O cara não parece entender muito bem onde que ele está e as questões que são inerentes ao papel dele, de jogador de futebol, né. Algumas situações tem que ter um certo cuidado. Mas o Felipe Luiz não tem muitas opções, porque o Juninho ele não gosta do Juninho, claramente, não escala. O Wallace entra na roubada desde que ficou meio queimado ao ser expulso contra o Bahia. Agora é muita expulsão, né? 2 contra o Bahia, uma contra o Estudiantes, que foi depois cancelada, mas o time jogou com um a menos, né? Outra contra o Racing, outra contra o Sport, expulsão do Everton Araújo, por uma situação dessa aí parecida também, desse tipo de pisão. E essa de quarta-feira agora,
contra o São Paulo, que vai comprometendo muito a temporada do time. Poderia ter sido eliminado da Libertadores por conta de uma situação como essa. E aí o Felipe Luiz tentar minimizar, eu acho que é um pouco demais. Repito, não precisa atacar o jogador, claro que ele não vai publicamente atacar, né? Como ele fez com o Pedro, né? Mas é outro cenário, é outra situação. Mas tentar tapar o sol com a peneira, como se todo mundo fosse ingênuo, aí é um pouco demais. E ainda tá rolando uma polêmica gravíssima com o Felipe Luiz. Dessa vez eu vou ter que criticar o Felipe Luiz com relação ao assunto Plata. Porque eu sou uma das pessoas que mais elogiam o Felipe Luiz e que mais acreditam no futuro do Felipe Luiz como um grande treinador. Agora, ele falar, primeiro, que a expulsão do Plata foi sem querer e que ele não vai criticar. Ou seja, o Felipe Luiz está querendo me dizer que tem jogador que é expulso por querer? Nenhum jogador é expulso por querer. Jogador é expulso por inconsequência, é expulso por burrice, é expulso por irresponsabilidade, é expulso por força desproporcional. Nenhum jogador é expulso por querer, Felipe Luiz. Então o Plata tem que ser punido sim, porque depois dele ser expulso de uma forma idiota, injusta, mas idiota contra o Racing, no jogo seguinte ele é expulso depois do Flamengo virar uma partida de uma forma totalmente burra, então ele tem que ser punido. E pra mim, a parte mais grave da declaração do Felipe Luiz é quando ele diz, num momento de grande pressão como esse, é aonde os times erram mais. E é normal. E os erros do nosso time estão sendo letais. Me desculpa, Felipe Luiz. Um treinador que treina um time repleto de estrelas e de jogadores experientes com esse discursinho numa reta final, pra mim, é um discurso muito fraco para um treinador de Flamengo. Sabe por quê? Porque o que o Felipe Luiz devia dizer era o seguinte, num momento como esse, de maior pressão, é que a gente tem que ser grande. É que a gente tem que mostrar nossa força. E a gente não pode errar. Não pode ter erros letais como a expulsão do Plata, como o toquezinho dentro da área do Pulgar. Porque é nisso que, na minha opinião, o Abel Ferreira ainda se diferencia com relação ao Felipe Luiz. O Abel Ferreira, ele não aceita erros bobos. O Abel Ferreira, ele não aceita dizer que é nessas horas que se erra mais. Pelo contrário. Ele fala que é nessa hora que a mente tem que ser forte. E aí, nação, cara, essa atitude da diretoria do Flamengo é exatamente a impressão que eu tive na hora que acabou a partida. A hora que eu fui sentar pra fazer o vídeo aqui pro canal e ver o Felipe Luiz falando. É inacreditável, né? Um cara que foi tão duro como ele foi com o Pedro, pelo menos não falar que o Plata tava errado, o cara passou praticamente a mão na cabeça do jogador, como se o jogador fosse uma criança, como se fosse um sub-13. E não é, né, cara? Não é a primeira expulsão dele. As duas outras, na minha visão, lógico que foram injustas, mas o Plata vem de algumas questões que dá pra gente dizer sim que são questionáveis, né? Pelo amor de Deus, você ir pra balada, mesmo que seja na sua folga, com o Flamengo prestes a fazer jogos decisivos, não deve se fazer isso, né? Pelo amor de Deus, cara. Ou então vai não ser juvenil ser fotografado. Agora o cara vai pro Rio de Janeiro, não vai querer ser fotografado, vai ser difícil. E o Plata, cara, foi completamente infantil. E ele correu muito risco de ser expulso, até que foi. E o Felipe Luiz, pelo menos, tinha que ter sido mais severo, mais sereno. Não ter passado a mão na cabecinha do jogadorzinho dele. Ah, para com isso aí, cara. Isso daí pra mim foi inadmissível, até porque teve a postura com o Pedro. Se não tivesse ainda, dava até pra relevar. Não, esse é o estilão do Felipe Luiz. Agora o cara dois pesos, duas medidas. Ah, para, velho. Para, tá enganando o trouxa. Aqui não, pô. O torcedor do Flamengo não é idiota. O cara vai comparar a postura que ele teve com os dois. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó. Através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.